Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para dar uma olhadinha na GTX 1070 Ti ACX 3.0 da EVGA. Essa daqui é a última plaquinha lançada pela Nvidia e esse modelinho aqui é um dos modelos mais custo-benefício, digamos assim, né? Dentro da linha que a EVGA provavelmente vai trazer aí, desde a FTW, que agora mudou e tá com outro nome, até outras linhas mais top. Então chega de enrolação e vamos dar uma olhadinha nela mais de perto. Então galera, vamos começar falando pela parte da frente da caixa aí, como a gente sempre costuma fazer, tá? Vale mencionar que esse daqui não é um vídeo de performance, então para quem quer ver vídeo aí de análise e desempenho da 1070 Ti, um vídeo de performance dela comparativo, não é esse vídeo, tá? Esse aqui é um vídeo de unboxing pra gente poder dar uma olhadinha melhor na construção da placa, falar um pouquinho melhor sobre ela e tal, nesse modelo aqui em específico. A gente vai trazer pro canal sim, performance da 1070 Ti, comparativo e tal, mas não é nesse vídeo, tá? Então aqui a gente tem então o layout da nossa placa de vídeo, como a gente já pode ver aqui diretamente que a gente tem dois fãs nela, né? Diferente do modelinho Blower, para quem não conhece, o modelo Blower é um modelinho com fã só, aquele modelinho que é baseado no padrão de referência, tá? Aqui a gente tem o logotipo da EVGA, no informativo dizendo que ela é 8 GB de DDR5, obviamente, né? GeForce GTX, pronta para VR e tal. Aqui a gente tem um símbolozinho dizendo que ela é a número 1 em gaming e tal. Que a gente tem as compatibilidades dela de acordo com o GeForce Experience e tal, que é o GameWorks, o Ansel, o VRWorks, né, e o DirectX 12 e tal, que são coisas básicas aí que qualquer 1070 Ti vai ter. Aqui na parte de trás da caixa a gente encontra mais alguns informativos aí referente à placa, né, algumas características dela aqui em linguagens diferentes e tal. Aqui a gente tem mais algumas informações dela, inclusive a informação de que a gente pode fazer o download dos drivers diretamente pelo site da Nvidia, o que a gente recomenda aí extremamente que seja feito sempre o download dos drivers atualizado diretamente pelo site da Nvidia, tá? Aqui na caixa a gente tem inclusive uma partezinha aqui nos informando ali através de um plástico qual o modelo em específico de referencial da placa de vídeo, tá? Como vocês estão cansados de saber, então, a EVGA ela usa aquele, por exemplo, 08G P4, alguma coisa KR. Né? Então, por exemplo, 08G ali no começo do código do port number é o que se refere à memória de vídeo da placa. Depois a gente tem outro referencial, blá 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 blá. Esse daqui, o que muda nele é que ele é o modelinho 5671, tá? Então, esse daqui é o modelo Super Clock Gaming, tá? Então, ele é um modelo basicamente intermediário, custo-benefício depois do Blower. Então, a gente tem o modelinho 5670, que é o modelo Blower com um cooler somente. Depois a gente tem o 5671, que é esse aqui que eu estou fazendo. Depois a gente tem o 5678, que é o modelo híbrido com LED e tal, já é mais bacana. E por último, depois a gente tem então o modelinho 6775, que daí sim é o modelo mais top, né? FTW2 com sensores térmicos, LED RGB cheio de configuração, backplate e tal. Não é o caso, esse daqui foi um modelinho então para ser feito uma custo-benefício, digamos assim, dentro da gama de 1070 Ti disponíveis no mercado, pelo menos da parte da EVGA, tá? Então, vamos abrir aqui a caixa e ver o que acompanha a placa, além da, obviamente, própria placa, né? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Tem sim, vamos ver. Meu Deus, um pôster, obviamente. Então, galera, já com tudo fora da caixa aqui, tá? Já tô com tudo em mãos, a placa aqui inclusive já tá em cima. Vamos começar então pelos acessórios que eles nos trazem, tá? Aqui já tá um ponto pelo qual eu vou puxar um pouquinho de saco da EVGA, porque mesmo essa daqui sendo um modelinho de entrada depois do modelo Blower, mesmo sendo um modelinho basicamente de entrada aí da 1070 Ti, mesmo assim a EVGA nos manda aí vários acessóriozinhos bacanas. Então a gente tem aqui um adesivozinho metalizado da EVGA, não sei se vai focar aí, se não focar beleza, é um adesivo metalizado da EVGA, eu acho bem bacana, tá? Aqui a gente tem um adaptador para ligar na fonte, tá? O que a gente não recomenda que seja utilizado, a gente recomenda que vocês já tenham uma fonte com os requisitos de alimentação que a placa de vídeo pede. Aqui então a gente tem aí um manualzinho da EVGA nos informando aí para fazer a ligação da placa na máquina, dizendo os cuidados que a gente tem que ter, o que a gente pode não pode fazer. Aqui é tipo um selinho de agradecimento, dizendo assim, muito obrigado por comprar a 1070 Ti da EVGA, blá 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 blá. Aqui a gente tem um informativo nos mostrando aí algo referente à linha 10 e linha 900 da EVGA, que aí é mais sobre o sistema de refrigeração deles e sobre o sistema aí de fazer SLI, ligar placas em simultâneo e tal. Inclusive eles nos falam ali sobre as pontes, que a EVGA também fabrica pontes para SLI, caso vocês não saibam, que é bem legal.
Aqui eles nos mandam 2 adesivões grandalhões aí da EVGA, que eu acho bem legal. São adesivos de vinil, né? Que é aqueles que a gente chama, são vinil e tal, que é bem legal, pode pegar chuva. Então, aqui a gente tem um na cor preta e aqui a gente tem um na cor branca aí, com esses velocímetros nos mostrando ali, apontando para o máximo, dizendo que a gente tem tipo o desempenho máximo com a EVGA e tal. E aqui a gente tem um baita de um pôster. Provavelmente não vai dar pra ver o pôster inteiro aí do jeito que a câmera tá sendo mostrada nesse ângulo agora, tá? Então, eu vou tentar mostrar aí um pouquinho pra vocês mais ou menos como é o pôster. Ele é esse troço enorme aqui, é tipo a cara de um robô e tal. Bom, assim fica meio ruim. Depois eu mostro melhor pra vocês na hora de mostrar os closes da placa. Eu mostro melhor pra vocês o pôster, porque realmente do jeito que eu tô mostrando vai ficar ruim, vocês não vão conseguir olhar melhor como é. Mas, como eu disse, esse é um ponto aí que eu tenho que respeitar no EVGA, porque mesmo sendo um produto deles considerado um produto de entrada dentro da linha 1070 Ti, eles se preocuparam em mandar alguns brindezinhos aí, e isso eu acho bem bacana aí por parte das fabricantes. Então, galera, falando um pouquinho agora sobre as especificações dela, tá? Lembrando que a EVGA, ela faz quase todas as placas deles já preparadas para overclock, tá? Por mais que seja, às vezes, até um modelinho Blower, eles são meio que preparados para fazer um overclockzinho, mesmo que seja um overclock mais básico. Então aí, falando sobre o clock base e o clock boost, a gente tem então um clock base de 1607 MHz e um boost de 1683. Lembrando que, como eu já disse, eles podem ser alterados, pode ser feito overclock, apesar de que esse modelinho aqui não é um modelinho que eu compraria se eu quisesse fazer um overclock muito extremo, tá? Então, uma coisa bem interessante é que eles mantiveram essas bases aí de clocks em todos os 4 modelos que eles fizeram até hoje aí da 1070 Ti. Então, no modelinho Blower, nesse modelo aqui, no modelo TI, né, híbrido, e no modelo FTW2, todos eles aí é a mesma base 1607 e o mesmo boost 1683, tá? A gente tem então nesse daqui o modelo de refrigeração com os fãs ACX 3.0, tá? Enquanto que depois no Blower ali a gente vai ter um coolerzinho só, o modelo Blower e tal. Depois a gente tem o híbrido e o ICX. Então o ACX 3.0 é o que veio para substituir, inclusive na linha GTX 900, que a gente tinha o ACX 2.0. Então aqui a gente tem o 3, tá? Sobre a conexão de alimentação dela, a gente tem um conector de 8 pinos que, conforme eu já disse ali, acompanha assim um adaptador para a gente poder ligar na fonte para conectar esse adaptadorzinho de 8 pinos, apesar de que, obviamente, não é o que a gente recomenda que seja usado. A gente recomenda que a fonte de vocês tenha no mínimo já um conectorzinho de 8 pinos para a gente poder alimentar essa placa de vídeo, tá? E inclusive essa é uma das coisas que eu achei bem interessantes, porque para quem já tá ligado aí a 1080, que inclusive essa daqui ela tem um desempenho que acredito que vai ser para basicamente colar na 1080 aí. Ela tem então um desempenho muito bom, tá? Um desempenho hoje dentre os melhores das placas de vídeo que a gente encontra, e ela utiliza somente um conector de 8 pinos, tá? Eu acho isso bastante interessante porque em pico de uso dessa placa de vídeo a gente vai consumir no máximo aí 217 watts, tá? Isso aí pego diretamente de acordo com o site da EVGA. Então, obviamente, isso a gente está excluindo o fato de que vocês façam overclock. Se vocês fizerem overclock, considerem a margem de vocês. Mas, em picos de uso, sem overclock 217 watts, eu acho que por uma placa desse porte, por uma 1070 Ti, eu acho que o consumo dela ainda está bem baixo. Então, isso eu acho excelentemente bacana, tá? E lembrando que não é só nessa, caso vocês queiram adquirir um modelinho um pouquinho melhor que ela, que seria depois o Superclock híbrido, tá? Com um LEDzinho, ele mesmo assim é um conector de 8 pinos com consumo de no máximo 217 watts, tá? Inclusive, uma das diferenças entre esses dois modelinhos é que nos dois modelos de entrada, que seria o Blower e esse, a gente não tem o nosso backplate. Vocês podem ver então aqui que a gente já encontra toda a estrutura da placa e os chips dela diretamente aqui em cima, com a gente tendo fácil acesso. Enquanto que no backplate, obviamente, a gente não teria, tá? O backplate, então, a gente encontra já no modelo híbrido e no modelo For the Win 2, tá? FTW2, de um jeito mais fácil de falar. Outro ponto bem interessante nessa placa aqui é que ela é compatível com o software da EVGA, que é o EVGA Precision Shock. Eu falo Shock, na verdade é XOC ali, né? Mas eu falo Shock porque é mais fácil de falar. Inclusive, eu acho que um dos vídeos que a gente fez no canal, se não me engano, é o gameplay de Injustice 2, a gente utilizou o software da EVGA, o Precision Shock, e eu achei muito bacana. Então, ela é compatível com esse software, e esse software tem uma função bem bacana, que ele faz aí um reconhecimento de artefatos. Então,
Se a gente achar que a placa está com algum artefato ou com risco de acontecer algum artefato nela, a gente tem um software com escaneamento que a gente pode colocar nessa placa aqui. Ele faz o scanner ali, então ele escaneia a placa e nos diz ali se tem algum artefato na placa ou alguma possibilidade de existir algum futuramente, tá? Então, galera, mesmo não tendo feito aí nenhum teste de desempenho por enquanto nessa placa, tá? Olhando diretamente pelo site da EVGA ali nos gráficos que eles nos mostram, se não for propaganda enganosa, o que eu acredito que não seja porque eu confio na marca, tá? Essa placa aqui, 1070 Ti, ela tem quase o mesmo desempenho do que duas 970, então ela tem quase o dobro de desempenho de uma GTX 970. Como vocês sabem, a GTX 970 aí foi uma campeã de vendas aí ano passado e ano retrasado, tipo, ela realmente vendeu muito, foi um sucesso a GTX 970, e na 1070 Ti então a gente tem quase que o dobro de desempenho, tá? Por exemplo ali, se a gente entrar diretamente no site da EVGA e colocar aí essa plaquinha ali, eles vão nos mostrar um gráfico de performance ali em 3 games, tá? O primeiro que eles nos mostram é The Witcher 3, o segundo Deus Ex com DirectX 12 e no último o novo Tomb Raider também com DirectX 12. Em todos eles ela conseguiu atingir quase o dobro de desempenho de uma GTX 970. E se eu fosse chutar, eu diria ali algo que uns 60% ali perto do desempenho da GTX 1070, tá? Falando então um pouquinho aí sobre as especificações técnicas dela, a gente encontra 2472 CUDA cores nessa placa, tá? Isso daqui não é somente no modelo da EVGA, isso é em qualquer 1070 Ti que a gente for encontrar no mercado, tá? Base Clock 1607, Boost Clock 1673, como eu já havia dito, ela é compatível com até Two-Way SLI, né? Ou seja, a gente pode ligar até duas placas em simultâneo. Inclusive a gente encontra aqui, logo acima da placa, deixa eu tirar a borrachinha aqui, a gente encontra nossas conexões aí para conectar a nossa ponte de SLI, tá? Então imagina duas belezinhas dessas ligadas em SLI, um monstro de desempenho que não vai ser, tá? Em relação à memória, a gente tem uma memória de 8 GB, né? Ou seja, 8192 MB GDDR5, tá? Se for comparar, por exemplo, com a 1080 Ti, a gente tem a GDDR5X. Essa daqui, então, é a nossa GDDR5 padrão, que a gente já encontra no mercado há bastante tempo. Quanto à largura de banda dela, a gente tem, então, 256 bits de largura de banda, o que a gente já, como a gente costuma falar nos outros vídeos, e eu vou repetir nesse, não leva em consideração a largura de banda das placas hoje em dia, porque isso é um ponto que já está sendo muito otimizado. Então, por mais que a gente tenha aí, por exemplo, a própria GTX 970, ela já tem 256 bits de largura de banda, e a gente tem uma 1070 Ti com quase o dobro de desempenho, mantendo a mesma largura de banda. Então, na hora de comprar uma placa de vídeo, não se baseiem pela largura de banda dela, porque isso é uma coisa bem comum, bem corriqueira, que a gente está cansado de ver aí, a galera se baseando pela largura de banda das placas de vídeo. Por favor, não façam isso, olhem direto o GPU, vejam o que o GPU influencia e não se influenciem pela largura de banda, tá? Quanto à construção da placa, então, conforme eu já havia dito, então a gente tem as nossas ventoinhas ACX 3.0 feitas em plástico, tá? Um plástico bem resistente até. Na parte da frente dela aqui, então, a gente tem uma estrutura toda feita em metal, o que eu achei bem legal, tá? Inclusive a placa ela é um pouquinho pesada, isso eu achei bem bacana. Aqui, então, a gente tem o logotipo da EVGA, escrito aqui, ó, GeForce GTX 1070 Ti, tá? Aqui a gente tem uma borrachinha protegendo, inclusive, aí os nossos conectores para ponte para fazer SLI. Aqui do lado dela, então, a gente tem o nosso conector de 8 pinos para ligar na fonte. Na parte de cima dela, a gente não encontra backplate nesse modelo, somente modelinhos acima dela aí, que é o modelo híbrido com LED, tá? Então, só para finalizar aí, na parte traseira dela, então, a gente conta aí com 5 conexões, tá? Sendo delas 3 DisplayPort, uma HDMI 2.0B e a gente tem uma DVI-D. Lembrando que essa DVI aqui é a que não possui suporte adaptador, tá? A que a gente tem suporte adaptador é aquela que é tipo uma cruzinha, assim, né? A gente tem as 4 conexões, que é a nossa DVI-I, tá? Então nessa aqui a gente não pode plugar adaptador. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal ali embaixo e deixem joinha para fortalecer. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, pode deixar ali embaixo nos comentários que a gente responde o quanto antes. Valeu e até a próxima!